Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui fazer uma crítica desta campanha da Fraternidade de 2025 que está sendo proposta no Brasil, e nós aproveitamos também para fazermos um comentário sobre esta homilia de Monsenhor Viganò para a quarta-feira de cinzas. Então, na verdade, o que nós queremos hoje aqui é falar do verdadeiro espírito da Quaresma e mostrar a contradição, que justamente a campanha da fraternidade, como nós chamamos, é uma evidente contradição que existe ali no Brasil, mas que tem também uma repercussão em outros lugares do mundo, e que mostra bem qual é a proposta da nova igreja que foi estabelecida pelo Vaticano II. E isso não acontece somente no Brasil, mas, como nós estamos dizendo, em todas as partes do mundo, nós vemos essa tendência de colocar o ser humano como centro. Então, se alguém me perguntasse qual é a heresia do Vaticano II, por excelência, nós poderíamos resumir dizendo que o Vaticano II é uma carta magna, como se fosse uma constituição para fundar uma nova sociedade e uma nova igreja baseada no homem. Então, é como uma constituição humanista e que vai tentar adaptar o cristianismo para essa perspectiva totalmente horizontal. Então, em resumo, é isso. Nós não precisamos estudar muitos livros, nem tentar achar as sutilezas, porque isso daí demanda tempo e tem pouco resultado. Na verdade, é o olhar simples e direto que faz a gente ter discernimento das coisas e identificar claramente o que não é de Deus e o que é de Deus. Então vale mais a pena a gente olhar nessa perspectiva que a igreja sempre olhou e imediatamente a gente identifica onde que está o desvio. Então veja que eles propõem ali uma campanha da fraternidade que tem como tema a ecologia. Então você vai agora promover o que eles chamam de conversão ecológica. Tá uma coisa assim dramática. Inclusive, nós nem queremos aqui fazer citações desses textos base, dessas coisas, porque eu acho que isso aí já é uma coisa desnecessária, que basta que as pessoas de bom senso possam refletir na diferença da proposta quaresmal que a Igreja Católica tem e de uma campanha como essa. Então você veja que, em primeiro lugar, o objetivo dessas campanhas da fraternidade que se faz no Brasil é arrecadar dinheiro. O nome já diz, campanha. Então, o objetivo é juntar ali, eles distribuem uns envelopinhos e tal, e manda tudo para uma sede central da CNBB, e eles conseguem muito dinheiro cada ano por essas campanhas. Eles vão sensibilizando as pessoas, dizendo, olha, você tem que dar tanto, você tem que ajudar, porque nós vamos criar muitas iniciativas para promover isso e aquilo. Então isso aí já tem mais de 50 anos que eles promovem e fazem essas campanhas, e eles têm sucesso, em primeiro lugar, nessa questão do dinheiro. Segundo lugar, para formatar as pessoas simples, porque nada melhor, como dizia Voltaire, para fazer com que as pessoas sejam formatadas numa ideia, do que você insistir naqueles temas, falar sempre as mesmas coisas, repetir sempre as mesmas frases, mesmo que elas tenham erros, sofismas, mentiras, não importa. A gente repete e as pessoas ficam formatadas. Então isso é o que eles fazem nessas campanhas, depois eles fazem aquelas homilias intermináveis, repetindo aquelas mesmas coisas, e colocam as pessoas para cantar umas musiquinhas que eles compõem ali cada ano, para poder a pessoa ficar com aquela letra na cabeça
né, que são umas musiquinhas que azucrinam assim a cabeça, que ficam ali atormentando a pessoa, e a pessoa acaba pensando naquela frase e assimilando aquelas ideias. Todas elas heréticas. Porque essas músicas que a gente canta aí em português, você pode perceber que 99% são heréticas. As que não são heréticas e que não têm graves erros de doutrina, elas também são inúteis. Simplesmente coisas que levam as pessoas para uma sensação. Então isso é triste porque antes a igreja, mesmo quando compunha hinos na língua vernácula, e que tinha realmente um sentido, um vínculo com a liturgia, com a devoção, com aquilo que a igreja estava celebrando, então a igreja levava as pessoas a um fervor na fé, fervor na adoração, no amor de Deus. E hoje em dia são cânticos que levam as pessoas simplesmente a receberem essas ideias e estarem ali compondo na mente toda a estrutura que eles precisam colocar na mente das pessoas. Então, como nós sabemos, essa propaganda do ecologismo é uma das bandeiras que se levanta nessa nova ordem mundial. Então, juntamente com essa questão do gênero, juntamente com essa questão de nós estarmos trabalhando para um mundo melhor, eles sempre falam muito dessa questão de salvar o planeta, porque nós estamos com graves problemas. Aí eles vão repetir todos aqueles números, aquelas coisas que a maioria deles são inventados, para poder aterrorizar as pessoas, dizer, olha, daqui a um tempo nós não vamos ter animais, não vamos ter plantas, não vamos ter mais nada. É claro que a gente concorda que as pessoas têm que respeitar o meio ambiente, evitar de jogar lixo, essas coisas básicas, mas isso aí não é um trabalho da igreja. Isso é um trabalho de instituições públicas. Porque, na verdade, são instituições públicas que se responsabilizam por organizar as coisas, deixar limpa a cidade, fazer com que as pessoas tenham organização, transporte, a coisa correta, e depois podem existir também programas para melhorar, por exemplo, a questão do esgoto, ou melhorar a questão de fazer com que as pessoas respeitem mais as matas, evitar desmatamento em tal lugar ou tal lugar. Então isso aí tudo são questões que envolvem o governo temporal e não a Igreja Católica. Então o perigo que nós estamos vendo é que nós hoje percebemos que as instituições que pertenciam à Igreja Católica e que foram construídas, estabelecidas e com muito esforço organizadas para que as pessoas recebessem a fé, pudessem cultuar a Deus ou pudessem também receber uma formação, uma cultura cristã, tudo isso foi desviado do seu objetivo. Agora essas pessoas fazem todas essas coisas aí que são coisas humanas, são coisas que dizem respeito à vida humana e não à vida divina sacral. Então, antes o que acontecia? Quando nós tínhamos uma sociedade cristã organizada, com verdadeiros papas, e com uma doutrina correta, estabelecida, então a igreja fazia o seu papel e santificava as instituições públicas. Da maneira que até nas instituições do poder judiciário ou mesmo nas salas dos governos, nós encontrávamos a cruz, o crucifixo, nós encontrávamos a oração. Eu me lembro que quando eu era pequeno, a gente estudava em escola pública e nós rezávamos a Ave Maria. Todos os alunos formados no pátio, rezando a Ave Maria, antes de começar as aulas. Então hoje em dia isso é proibido, ainda mais numa escola pública. Então a consciência é essa, tudo se volta para um Estado laico. Então, ao invés de nós termos uma igreja
que cumpre o seu papel perante Deus e santifica as outras instituições, ao invés disso, nós temos uma igreja submissa às instituições laicas, propondo-se a fazer um papel que normalmente essas instituições deveriam fazer. Então, no final das contas, aquilo que deveria se ocupar da salvação das almas, que é o primeiro compromisso para podermos ter realmente algum resultado no trabalho da Igreja Católica, ao invés de se ocupar com isso, com a salvação das almas, aquela estrutura da Igreja Católica se ocupa com essas coisas secundárias, que mesmo que tenham um fundo bom, estou dizendo que não é uma coisa boa cuidar dos animais, cuidar das florestas, preservar os rios, as matas, olha que bonita a criação, tudo isso, maravilhoso. Mas isso aí é um trabalho que não é da igreja. E essa conscientização, por mais que seja importante, não pode ocupar o lugar da conscientização da quaresma, que é algo muito mais importante e sobrenatural. Porque a quaresma é voltada para que as pessoas possam fazer penitência, participar dos ritos, fazer jejuns e se aproximar de Deus, principalmente do sacramento da confissão. Então isso aí que não acontece. Então tudo fica reduzido a uma dimensão horizontal. Então esse trabalho já foi um trabalho feito por pessoas que foram condenadas pela igreja. Então, como o padre Lamennais, no começo do século XIX, e também Marc Sangnier, no começo do século XX. Então, o padre Lamennais propôs isso, uma igreja voltada para os interesses humanos. Então, era um padre que escrevia muito bem, idealista e tudo, então ele lançou a coisa. Na época, o Papa Gregório XVI fulminou esse homem de excomunhão. Depois ele ficou aí sendo deputado e tal, terminou a vida meio perturbado, mas a vida inteira ele manteve a intenção de formar as pessoas para uma nova consciência e para usar o cristianismo para que as pessoas tivessem ali um mundo melhor. Sendo que, nós sabemos pelo próprio Evangelho, Cristo não veio ao mundo para fazer um mundo melhor. Ao contrário, ele veio ao mundo para resgatar aqueles que eram seus. Agora, aqueles que não recebem, que não creem e que não querem, eles estão de fora. E eles que fiquem para o lado deles. Então, depois que o padre Lamennais foi condenado, a igreja retomou o seu papel e manteve a ordem das coisas. Mas essa ideia continuou de forma subterrânea, através dessas pessoas infiltradas, inclusive que contaminaram a ordem dos jesuítas. E a ordem dos jesuítas foi a mais afetada por essa lógica de teologia da libertação e tudo mais. Então, nós percebemos que se nós queremos ser católicos, nós não temos que olhar as coisas como uma evolução, né? Como dizia aquela música que era cantada na década de 60, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Percebe? Então quer dizer, tudo isso aí é para influenciar as pessoas. E essas músicas, como também outras de Caetano Veloso e esses artistas aí do Brasil que fizeram sucesso na música popular, todas essas músicas já tinham esse mesmo papel dessas músicas da campanha da fraternidade. É para mostrar que o mundo está em constante evolução, que nós devemos nos responsabilizar pela humanidade, pelos nossos compromissos. Então é sempre aquela coisa focada numa conversão, mas no sentido social. E, por fim, trabalhando esse aspecto da fraternidade. Por isso que chama campanha da fraternidade. Porque, como nós já explicamos outras vezes, nós percebemos que a Igreja do Vaticano II é feita no molde do noachismo. Noachismo é o quê? Noachismo é uma religião fundada pelos judeus, com o objetivo de dar às pessoas, de maneira geral, devoções
e sentimentos. Então, como as pessoas normalmente têm necessidade de uma religião, é muito difícil você manter um ateísmo, porque o ateísmo é uma coisa antinatural. Então eles vão querer ter alguma religião. Então hoje em dia a proposta é o seguinte, olha, em termos de religião, você tem algumas devoções, algum rito, alguma coisa que você segue, alguma filosofia, alguma coisa, mas você não precisa seguir uma doutrina exata, você não precisa se converter a uma fé delimitada ali. Não, cada um vai escolhendo as suas devoções, os seus ritos, as coisas que você gosta de fazer para você se conectar com Deus. E a igreja como instituição, como se torna uma coisa inútil, né? Porque você já não tem mais uma sociedade que aquela igreja coordena, então a igreja passa a ter muitas instituições e essas instituições, essas estruturas, esses prédios acabam sendo inúteis. Então o que nós temos que fazer? Temos que usar isso para o benefício da humanidade, para promover campanhas sociais ou mesmo campanhas ecológicas, por que não? Como estão fazendo aí agora. Então percebe? O golpe é sempre nessa direção. E nós perdemos por quê? Porque nós não temos a oportunidade de cultuar a Deus, que o verdadeiro culto a Deus não acontece mais nessas igrejas, e nós não temos a oportunidade de transmitir para as pessoas, através dessas instituições, essa doutrina que faça as pessoas se converterem e aceitar o Deus verdadeiro, aceitar a fé verdadeira revelada, e aceitar também uma mudança de vida que se conforme ao que Deus revelou. Falou, ó, é assim que é para viver, é para deixar o pecado, é para deixar isso, é para deixar o vício, é para deixar tais coisas e fazer penitência. Então, em resumo é tudo isso. Nós temos ali uma nova mentalidade. E isso é muito grave, porque nós não estamos falando de heresias como aconteceram no passado. Tal pessoa começou a ensinar uma heresia, a igreja foi lá e condenou. Então não, isso aí é uma coisa simples de resolver. Porque você tem aquela heresia, a pessoa quer uma doutrina, quer a doutrina, só que ela mudou alguma coisa na doutrina. Ela não está aceitando que é assim, ela quer fazer de outro jeito. Então isso é fácil de resolver, é só você vir ali, identifica o problema e remenda. Mas quando você faz uma nova mentalidade, então não é uma questão de uma heresia. É uma questão de você fazer uma nova religião em cima da nossa religião católica. É isso que eles fizeram. E ainda usam ali a imagem de São Francisco. Você vê aí o São Francisco, todo sorridente no meio da natureza. Então é para dizer o seguinte, ó, São Francisco ficava só louvando ali e cantando com os passarinhos. Tem que não é isso. Se a gente for ver a vida de São Francisco, você vai ver quantos jejuns, quantas mortificações, quantas penitências, quantos quilômetros andando descalço para pregar a palavra de Deus para as pessoas irem à missa, frequentarem a missa, respeitarem os sacramentos e amarem a Deus de todo o coração e deixarem a vida do vício, do pecado. Então, isso é São Francisco. Essa parte ninguém fala. Então você veja aqui que Monsenhor Viganò, para nós hoje, é uma pessoa importante, porque ele está trabalhando para que as pessoas percebam a enganação, uma vez que ele também trabalhou para a Igreja do Vaticano II, depois resolveu sair fora disso, inclusive foi excomungado por Francisco, porque está denunciando o falso papado de Francisco. É claro que o Francisco quis excomungá-lo, mas quem na verdade está excomungado é o próprio Francisco, que é representante do padre Lamennais, do Marc Sangnier, quer dizer, de todos esses elementos que foram excomungados pelos verdadeiros papas. O Francisco é um seguidor desses piores elementos que foram excomungados pelos verdadeiros papas. Então agora está aí no hospital, não sai mais. Ninguém diz mais o que acontece. Antes dizia, não, está melhorando, agora está piorando. Agora simplesmente nem falam mais do assunto. Então tem uns que acham, inclusive, que ele já está morto e o Vaticano esconde. Eu, particularmente, acredito que ele ainda está vivo, mas estão tentando manter, de qualquer maneira, a vida dele, porque eles ainda precisam de um tempo para reorganizar e colocarem, com certeza, um elemento muito pior do que Francisco nesse falso papado que eles estão propondo aí atualmente,
no Vaticano. Então eu achei muito oportuna essa homilia de Monsenhor Viganò para a quarta-feira de cinzas desse ano de 2025, porque ele está aqui chamando atenção para essas realidades, dizendo que a cada dia que passa, novas verdades vêm à tona, mostrando-nos uma sociedade apóstata, uma classe política corrupta e pervertida, e uma hierarquia vendida e traidora. É exatamente o que acontece hoje, essa hierarquia desses bispos, todos eles vendidos, todos eles traidores. Inclusive tem um bispo no Brasil, Dom Adair, que o pessoal admira, fala que é conservador, que fala contra a teologia da libertação, contra a campanha da fraternidade, mas ele depois vem e diz que nós somos cismáticos, que nós não queremos o Papa e tal, sendo que ele, se fosse fiel, se não fosse vendido e traidor, ele deveria perceber que nós estamos justamente fazendo o contrário. Nós estamos pregando a importância do papado e anunciando a importância da igreja. Então, quer dizer, o recado que eu dou para esse Dom Adair é exatamente isso. Se ele quer ser fiel à Igreja Católica, ele não pode estar vinculado com Francisco. Por quê? Porque se ele se propõe a denunciar as mentiras e os erros pela metade, então ele também está vinculado com o sistema. Assim como muitos outros aí que se dizem conservadores, que lutam contra o aborto, que fazem campanha disso ou daquilo, mas que no final das contas aderem à Igreja do Vaticano II. Então por isso que nós temos que ver, uma hierarquia vendida e traidora. Agora um bispo desse, se ele deixa essa hierarquia, ele vai fazer o quê? Então, aí que está a verdade. Eles têm que saber que eles têm que dar o testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo é um martírio. Quantos bispos na história foram exilados, foram perseguidos, foram presos, foram condenados à morte? E nem por isso eles deixaram de ter a força de vida no coração deles. Por quê? Porque Deus dá força para a pessoa enfrentar a perseguição e resistir até o fim. Agora, se ele diz, eu não aguento, não consigo, é claro que ele não vai conseguir. Mas se ele vê que o problema é muito mais grave, então ele tem que ser fiel até o fim. Assim como muitos padres também, que estão vendo que o problema é grave, mas eles não estão tendo coragem de ser fiéis até o fim. Porque Deus depois nos ajuda. Para isso que serve a quaresma. Para a pessoa aprender a fazer penitência. Penitência não é só, ao invés de eu comer um banquete, eu vou comer ali um pouquinho menos, vou fazer uma refeição mais sóbria. Não, isso é a coisa mais fácil. Mas a verdadeira penitência é a pessoa renunciar ao seu conforto, ao seu status, ao seu orgulho e se conformar à vontade de Deus. Então, isso é que a gente deveria aprender. Então diz, aqueles que pensavam serem responsáveis pelo bem comum acabam se tornando nossos inimigos e inimigos de Deus. Aqueles que pensavam que iam defender a verdade, proclamar o evangelho de Cristo, acabam se tornando seguidores do erro e da mentira. E a autoridade que nosso Senhor, Rei e Pontífice, concedeu aos nossos governantes civis e religiosos é usada com um propósito oposto ao que ele estabeleceu. Então, é o que a gente estava dizendo. As pessoas todas se concentram somente no horizontal, sendo que a finalidade primeiro é vertical, subir para Deus. Depois, vamos amar o próximo. Mas aqui, concentre-se só no horizontal. Aliás, agora está indo para baixo, porque a ecologia quer o animal, não é nem o ser humano. Vamos agora proteger os animais. Tem gente que dá mais valor para uma baleia ou para uma vaca do que para um ser humano que está passando fome. Quer dizer, aí você vai vendo que um abismo atrai outro abismo. E eles cada vez vão ficando piores e mais cegos. Então, diante desta rebelião global, e especialmente diante da traição daqueles que estão em posição de autoridade, devemos voltar com maior convicção e vestir nossas almas com as cinzas e sacos, e nos prostrar diante do Senhor e repetir o clamor dos nossos pais. Então veja que bonita aqui, citação da leitura do profeta Joel, né? Que choremos diante de Deus.
diante do juiz. Perdoai-nos, Senhor, não vos irriteis para sempre. Então, é aqui que nós unimos o nosso clamor ao clamor de todas essas gerações que alcançaram o perdão de Deus pela penitência. Então diz ainda, contudo, precisamente pela enormidade dos nossos pecados, pelo horror dos pecados públicos das nações da hierarquia eclesiástica, a nossa penitência deve ser acompanhada e precedida pela proclamação da verdade contra a mentira, porque a verdade é de Deus, e é Deus, e mentir é a marca amaldiçoada de Satanás. Então, justamente aqui o que ele está dizendo vai de encontro com essa leitura de João capítulo 8, que nós lemos na Quaresma, também no tempo da Paixão, e que foi abolida do missal de Paulo VI. E na Missa Nova nós nunca lemos esta leitura aí de João capítulo 8, quando Jesus diz: vós fazeis as obras do vosso pai. O vosso pai é mentiroso e vós sois mentirosos. Então aqui está claro o que Jesus falou para os judeus, quando ele disse: o vosso pai é o diabo. Então isso foi abolido da liturgia nova. Quer dizer que até Jesus está sendo censurado. Ele não é mais o rei, o mestre, o senhor. Não. Ele é simplesmente alguém que nos ajuda a ganhar dinheiro com essa nova igreja aí do Vaticano II. Porque, afinal de contas, ele falou algumas coisas bonitas e nós podemos aproveitar. Mas isso é que é mais grave. Em nome de Cristo e usurpando o título de cristãos e de católicos, eles enganam as pessoas, censurando o próprio evangelho, que diz claramente que o pai dessa gente é o diabo, e afastando essa leitura da missa, para poder colocar as coisas piores possíveis e todas essas porcarias, esses lixos que eles colocam aí nessas campanhas intermináveis que eles fazem todo ano para contaminar a mente das pessoas. Então diz aqui, olha, deixemos cair os véus e os artifícios que procuram esconder o pecado e o vício, negá-los, dar-lhes aparência do bem e da virtude. Que caiam os véus e se escondam os crimes e as ofensas hediondas contra Deus, contra os pequenos, em primeiro lugar, numa teia de cumplicidade vergonhosa entre almas perdidas. Que caiam as ficções de um mundo rebelde, as mentiras de uma autoridade pervertida, de um sistema infernal que nega, ofende e combate Cristo e seus filhos. Que as mentiras e enganos de uma hierarquia, de um papado, mantidos reféns por inimigos de Cristo, escravizados por Satanás, caiam. Vamos abandonar os argumentos e desculpas que muitas vezes usamos para justificar nossa preguiça, nossa inércia espiritual, nossa incapacidade de tomar partido e permanecer sob a bandeira do nosso Rei Divino. Abandonemos os pretextos que encontramos para adiar nossa conversão e nosso progresso na santidade. Então quer dizer que aqui nós vemos uma homilia de Dom Viganò, que exorta as pessoas para ter essa coragem. Porque a conversão significa isso, a pessoa largar a mentira e começar a falar a verdade. Ó, a verdade é essa, é assim, assim, assim. Então, muitas vezes essa inércia espiritual é que mantém as pessoas, cada uma nos seus guetos confortáveis. Não, eu estou aqui, estou fazendo aqui, não tem problema, ninguém está mexendo comigo e pronto. Mas a pessoa vai ser cobrada por Deus. Uma hora vem a morte, uma hora vem a doença, a pessoa depois não tem mais tempo. Então diz ali, ó, esta é provavelmente a hora da escuridão. Mas são essas trevas destinadas a serem dilaceradas pela luz de Cristo, diante da qual tudo aparecerá como é, e não como gostaríamos que fosse, não como seria mais conveniente para satisfazer nossa preguiça. E a primeira verdade a proclamar e a gritar aos quatro ventos é que somos pecadores e que há uma morte certa, um julgamento inapelável, um inferno para punir os maus e um céu para recompensar os bons. E esta verdade, última e indefectível, faz parte do nosso próprio ser. Está escrita em nossos corações como uma lei da natureza. E é também revelada nas Escrituras e entregue por nosso Senhor à sua igreja para que seja fielmente pregada a todos os povos.
Então, quer dizer, a gente começa a proclamar a verdade, proclamando isso, que nós vamos morrer, que nós somos pecadores, nós precisamos do perdão de Deus. Então, essa é a verdade certa e ninguém pode mudar. A realidade da nossa morte. Então, quer dizer que começar a quaresma é começar a pensar na nossa morte. Por isso que a gente coloca a cinza na cabeça. Ó, você é pó, você vai voltar para o pó. Então, começa a mudar. Não faça da sua vida aí uma brincadeira, porque uma hora Deus vai te cobrar. Então, essa consciência de conversão é que essas pessoas deveriam passar nas igrejas. E não ficar mudando cada ano, fazendo uma coisa diferente. Não, mas simplesmente fazer o que a igreja sempre fez. Que essa é a diferença também da igreja católica e dessas falsas religiões modernas. Porque todas essas falsas religiões modernas, protestantes, como é a própria igreja do Vaticano II, tem necessidade sempre de inventar uma moda. Não, vão inventar uma moda, um acampamento, um retiro, uma coisa diferente, porque sempre tem que ter uma coisa diferente para atrair as pessoas. Por quê? Porque eles não têm razão de viver aquilo ali. Aquilo ali não tem o sobrenatural, não atrai. Então tem que inventar uma moda, inventar uma campanha, inventar até mesmo, vamos fazer um bingo, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma coisa. Por quê? Senão não vêm as pessoas. Tem que estar sempre diferente para poder atrair, uma vez que não tem o sobrenatural, não tem nada que atrai ali. Agora, a igreja católica verdadeira faz sempre as mesmas coisas, não muda nada. É sempre igual, todo ano, as mesmas leituras, os mesmos ritos, e aquilo sempre atrai, sempre apaixona, é sempre novo, sempre bonito. Por quê? Porque aquilo fala de Deus, que leva as pessoas a Deus, leva as pessoas a encontrar a verdade, leva as pessoas a encontrar o sentido da vida delas, dá resposta, né? Fala assim, ó, tô vendo a resposta aqui diante da morte, diante dos problemas, diante das dificuldades. Deus não está me dando ali uma solução provisória, está me dando a solução definitiva. E isso aí que faz a pessoa se converter e amar a Deus e mudar. Então, quando a gente percebe essas coisas, nós chegamos à conclusão do porquê que nós estamos pregando essas verdades e explicando para as pessoas que não vale a pena participar dessa estrutura dessa nova igreja. E compensa muito mais nós buscarmos as verdades da Igreja Católica, a verdade dessa conversão, dessa luta contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Uma luta constante, um combate, que isso também é uma coisa que não existe na nova igreja, o combate contra esses poderes espirituais. Ao contrário, tudo é paz, pacifismo, né? Paz e amor. Não, combate constante, não contra as pessoas, mas contra os espíritos malignos. E através do combate, da oração, do jejum, que as pessoas também não fazem, a abstinência de carne, que as pessoas também não fazem, desses elementos, você vence. A quaresma não é dada para as pessoas sofrerem, a quaresma é dada para as pessoas vencerem. E se a pessoa usar bem da quaresma, falar assim, não, vou agora fazer uma boa quaresma, vou fazer jejum todos os dias, por que não? Isso é a quaresma, fazer o jejum todos os dias. Só comer 2 refeições completas no domingo. Os outros dias, come uma refeição completa. Tira o almoço ou tira a janta e faz ali um lanche, ou no máximo 2 lanches no dia, mas não faça outra coisa diferente do jejum. Por quê? Porque o jejum vai te curar. O jejum salva a pessoa do vício. O jejum tira a pessoa da miséria. O jejum afasta o demônio. Então você tem que fazer isso. Mesma coisa a abstinência de carne. Tem gente que justamente na quaresma faz churrasco. Semana Santa, Sexta-feira Santa, a pessoa está lá na churrascaria. Ela fala, não, mas Jesus já falou, não é a carne, não é isso, não é aquilo. Quer dizer, tudo eles relativizam. Percebe? Isso não é a verdadeira religião. A verdadeira religião tem também preceitos, tem leis, tem ritos que a gente cumpre. Por quê? Porque aquilo tem um efeito. Então experimenta esse ano fazer uma boa quaresma. Renunciar a comer carne, pelo menos nas sextas-feiras e nos sábados. Né, para poder dar uma glória a Deus. E fazer o mínimo para poder chegar na Páscoa e sentir a libertação, sentir a graça do Espírito Santo. Então para isso que serve a religião. Porque se você curar a sua alma e se você afastar o demônio da sua vida, você vai ter paz com as pessoas,
você vai ter verdadeira fraternidade dentro da sua casa e você vai ter também até a ecologia vai melhorar. Os rios vão melhorando, vai ficando mais purificado, os peixinhos, a natureza, os passarinhos vão cantar melhor. Tudo vem em consequência da alma, porque é o homem que foi colocado ali no centro do universo para cuidar do universo. Mas se a alma do homem está possuída por Satanás, tudo em volta vai estar contaminado. Então não é uma questão só de fazer uma campanha, é uma questão de mudança dentro do coração. Então espero que nós possamos ajudar muitas pessoas a perceber a gravidade do problema e a perceber onde que nós temos que lutar, onde que nós temos que atacar, qual que é a verdadeira direção. Porque a nossa religião é sobrenatural, o nosso objetivo é chegar no céu e a nossa vida depende em primeiro lugar de Deus, depois dos outros e depois dos animais. Então, façamos a coisa certa e sejamos verdadeiros católicos para nós chegarmos até a Páscoa, a ressurreição que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá pelo seu sofrimento, pela sua morte, e através desta libertação e desta graça suprema, nós vamos vencer não somente os problemas dessa vida, mas também os problemas espirituais, a fim de que todos possamos alcançar a vida eterna. Amém.